Leitora, depoimento a Luísa Caram. De um dia para o outro, aos 41 anos, a bancária Márcia Giudice ficou cega. Depois de dias de aflição e consultas médicas, recebeu um diagnóstico crônico, esclerose múltipla. Apavorada, escondeu a doença das filhas e entrou em depressão até entender que a luta para superá-la poderia ser a chance de se reinventar. Hoje, aos 60, é formada em 2 faculdades, tem pós-graduação, um livro publicado e 6 netos que adoram a pizzaria Manjarino. Nunca vou me esquecer desse nome. Nem da logomarca do restaurante, que estampava o calendário pendurado na cozinha. Como em todas as manhãs, fui a primeira a levantar. Sentada à mesa do café, comecei a folhear o jornal. As letras estavam tremidas, indecifráveis. As imagens, embaçadas. Me aborreci. Como enviam um exemplar tão mal impresso? Voltei a olhar para a folhinha. A propaganda da Manjarino havia sumido, assim como todos os números. Entendi que o problema era comigo. Não podia ser verdade, de uma hora para outra, fiquei cega. Em pânico, corri para acordar meu marido, tropeçando pela sala. Não estou enxergando nada, não estou enxergando nada, chorava, desesperada. Àquela altura, não me recordo qual das minhas filhas gêmeas, Vanessa ou Vivian, na época com 17 anos, havia acordado. Pedi a ela que agendasse uma consulta com o oftalmo o mais rápido possível. E, enquanto esperava, forcei-me a acreditar que deveria ser consequência da cirurgia para a redução de miopia que tinha feito quase 10 anos antes. Pouco depois, já na cadeira do médico, não conseguia disfarçar a aflição. O doutor disse que estava tudo dentro da normalidade. Aparentemente, eu não estava cega. Mas não conseguia enxergar. Saí do consultório desesperada, com a orientação de procurar um neurologista, com quem marquei o primeiro horário disponível, para dali a alguns dias. Nesse meio tempo, a cegueira total passou, mas continuava com a vista turva, incapaz de distinguir imagens. No dia da consulta neurológica, a médica me examinou e suspirou: acho que sei o que você tem. Mas preciso fazer uma ressonância para confirmar. Quando saiu o resultado, ouvi com todas as letras: é esclerose múltipla. Não fazia muita ideia do que era aquilo. Me veio à mente uma velhinha senil, desequilibrada, dependente de tudo e todos. Para mim, aquele era o retrato da doença de que a doutora falava. Fiquei inconsolável, sem chão. Com uma tristeza profunda e ausência total de esperança. Não é fácil descobrir, de uma hora para outra, que você tem uma doença com condição permanente. De novo, saí do consultório com a prescrição de consulta com outro médico. Desta vez, um que era considerado um papão da esclerose no Brasil, o que poderia ter me animado. Poderia. Naquela tarde, cheguei em casa decidida a não tornar pública a situação. Não queria preocupar nem dar trabalho a ninguém. Resolvi esconder meu estado de saúde da família, além das gêmeas. Hoje com 36 anos, sou mãe de Karen, de 35, e dos amigos, com exceção de Pasquale, meu marido e companheiro havia tanto tempo. Enquanto esperava voltar do trabalho, sentei em nossa cama, sem tentar conter o choro. O que estava acontecendo? Seria castigo, maldição? Como doía me imaginar debilitada, caquética em tão pouco tempo, eu era tão jovem. E o medo das crises que se sucederiam. Sobreviveria para ver minhas filhas crescerem, se casarem. Teria condição de ser avó, e não apenas uma figura inanimada, sobrevivente apenas nas lembranças que teriam de mim? Me perdi no sofrimento desses pensamentos, tanto que nem me dei conta de que Vanessa estava em casa e podia me ouvir. Mãe, o que foi? Perguntou, assustada. Murmurei a primeira coisa que me veio à mente: atropelei um cachorro, filha, e recomecei a chorar, amparada por ela. Quando Pasquale chegou, ele segurou minha mão e me fez ter a certeza de que estaríamos juntos acontecesse o que fosse. Mostrou-se corajoso, me deu um sentido ao qual me apegar. Não à toa, foi o homem por quem me apaixonei quando tinha acabado de sair de Santos, minha terra natal, para morar em São Paulo. Tinha 21 anos quando nos casamos. Enquanto meu marido me alimentou o coração, o doutor ajudou a encarar racionalmente o que se passava comigo sem deixar que eu fosse tomada pelo drama.
Primeiro, explicou o que hoje repito de cor: a esclerose múltipla é uma doença que atinge a bainha da mielina, membrana que envolve as fibras responsáveis pela condução dos impulsos nervosos no cérebro, na medula espinhal e nos nervos ópticos. Quando essa área inflama, perde-se o controle sobre o corpo. Tudo se dá por meio de surtos, cegueira, paralisia, insensibilidade na pele. Cada ataque é de um jeito, com sintomas diferentes. E alguns deixam sequelas. No meu caso, a fadiga, por exemplo. Às vezes fico completamente exausta sem motivo algum. Minha visão periférica é ruim. Minhas pernas e meus braços também não funcionam perfeitamente. Os gestos são lentos, assim como meu raciocínio e minha memória. Quando iniciei o tratamento, meu médico tinha acabado de inaugurar um centro de atendimento da doença na Santa Casa de São Paulo. Foi lá que lutei contra a esclerose. Inicialmente, tomava injeções e remédios para evitar ou diminuir os surtos. Nessa época, a visão voltou, mas passava os dias quase todos na cama, exausta, com frio, fome e muita dor. Às vezes, perdia a sensibilidade até o pescoço, diminuía a minha capacidade de me mover, ficava super instável emocionalmente e sem memória. Não eram raras as vezes em que sentia as pernas cederem, perdia o equilíbrio e me esborrachava no chão. Chegou ao ponto de uma vizinha dizer: "Você é tão bonita. Por que bebe tanto?" Imaginava que eu era alcoólatra por estar sempre cambaleante. Fui aposentada por invalidez e, de fato, não sentia que servia para muita coisa. Foram 5 anos assim. Precisei contar às nossas filhas o que se passava, porque já não conseguia caminhar sem bengala. Meu médico insistia para que continuasse eu tocando o barco. Ouvia, mas custava encontrar algum sentido para aquele discurso. Até que um dia, caminhando pelo bairro, vi que uma universidade havia sido inaugurada pertinho de casa. Contei os passos até lá, 400. Uma distância confortável para mim. No impulso, me matriculei no curso de licenciatura em História, que duraria 3 anos. Não sei dizer o que passou pela minha cabeça naquele momento, só que senti um prazer enorme por fazer algo para mim. Decidi não contar nada nem para Pasquale. Assim, se não passasse, ninguém precisaria saber dessa nova frustração. Cheguei em casa, desencaixotei minhas apostilas e comecei a estudar. Quando me cansava, interrompia um pouco, tirava um cochilo. E depois recomeçava. Prestei a prova e nem acreditei quando saiu o resultado: eu estava na lista. Reuni a família em casa e a surpresa foi geral. Uma festa. Todos comemoraram minha pequena vitória. Claro que estava nervosa no primeiro dia de aula. Na minha classe, havia pessoas muito mais novas, mas algumas da minha idade. Às vezes, sentia inseguranças de colégio: estou falando besteira? Mas me mantive firme. Voltar a estudar me fez sair da depressão e acreditar em mim novamente. Como andava de bengala, vez por outra alguém perguntava o que eu tinha. Eu contava e as reações eram até engraçadas. Para não ficar refém da minha memória, anotava todas as aulas e meus colegas brincavam: lá vai ela psicografar. Mas, em época de provas, meus cadernos eram os mais disputados. No fim do curso, ouvi dizer que teríamos desconto em pós-graduações. E, em 2012, fui me aprofundar em História e Cultura Africana, durante 2 anos. A cada surto, eu era internada e, após 3 dias, tinha alta. Depois, ficava um mês de molho e logo voltava à rotina de estudante, feliz da vida. Foi quando uma amiga sugeriu que eu escrevesse um livro sobre minha vida. De novo senti meu coração palpitar. Não queria escrever nada autobiográfico, tampouco me sentia capaz de inventar longas histórias. Sabia que romances fluiriam bem no meu texto e que toques ou apimentados o atrairiam o leitor. Parece curioso alguém com esclerose múltipla falar sobre sexo, mas minha vida de marido e mulher não foi abalada em nada exceto no início da doença, muito mais pelo meu estado emocional do que pelo físico. Daí nasceu Pausa para um Conto, Edicom, 94 páginas, R$ 25, uma coletânea de contos eróticos. Com a mesma rapidez com que fiquei cega, voltava a enxergar a vida a partir de um novo prisma, muito mais colorido. 2 anos atrás, quando uma amiga da faculdade comentou sobre um curso online de ciências sociais, me joguei novamente. Me formei no começo deste ano. No dia da entrega dos diplomas, vesti beca e tudo. Agora, estou estudando italiano.
Uso andador, faço exercícios em casa, pinto, ouço audiobooks. Também fico com meus netos, são 6, faço fisioterapia, teatro, pilates, massagem, terapia, vou à Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e a cada 3 meses visito o mesmo médico. Se antes achava que não merecia a doença que carrego, agora vejo todo sentido nela. Não fosse a esclerose, quando eu me matricularia na faculdade? Quando teria coragem, tempo e autoestima para escrever um livro? A esclerose me ensinou a ter paciência com a vida e a encará-la de frente. Assim, enxerguei a mim mesma como nunca havia visto antes. Fim.